Fala, galera apaixonada por futebol. Você está no canal Sport Like, o seu espaço favorito para acompanhar tudo do Mengão na Libertadores. E olha só, o Flamengo segue sofrendo na Conmebol Libertadores. Na noite dessa quarta-feira, o rubro-negro foi até a Argentina encarar o Central Córdoba e mais um tropeço. 1-1 no placar. Depois de um início espetacular, conquistando todos os títulos que disputou nessa temporada e com um futebol encantador, a sensação que se tem hoje é que o trabalho do Filipe Luís desandou. Desandou, é inacreditável, não é mais o mesmo time. Erra passes ridículos, fica perdendo tempo tocando bola na defesa, tenta jogar no contra-ataque, numa partida que tinha a obrigação de vencer, que chegou a fazer 1-0. E o que fez? Recuou e ficou tentando contra-ataques. Até teve um segundo contra-ataque com o Arrascaeta, mas o Arrascaeta não conseguiu fazer o seu segundo gol, já que o primeiro foi dele. E o resto da partida inteira foi o Flamengo se defendendo de uma forma covarde. Ah, mas o jogo era no campo do adversário. Contra que adversário, minha gente? O Central Córdoba, com todo o respeito, é um time que, se disputasse o Campeonato Brasileiro, ia brigar para não cair. É um time que nas últimas 8 partidas ganhou uma, a do Flamengo. É um time pequeno da Argentina. O Flamengo tinha obrigação de ter chegado hoje lá em Santiago del Estero e dito, olha, aqui quem é tricampeão da Libertadores sou eu. Aqui quem tem os jogadores mais caros sou eu. Então quem vai se defender é você. Eu vou jogar no seu campo. Não, o Flamengo abdicou disso desde o início. Entregou a bola para o Central Córdoba. No primeiro tempo, insisto, conseguiu ter cerca de 20 minutos ali de um certo brilho, principalmente no contra-ataque, mas nunca foi o Flamengo do Filipe Luís que nós nos acostumamos a ver e a elogiar. Nos últimos jogos para cá, o Flamengo do Filipe Luís não merece elogios. Não, pelo contrário, merece críticas. Ah, sim, mas goleou o Corinthians. Ah, goleou o Juventude. É um time que passou a ser vagalume. Brilha um pouquinho aqui, apaga um pouquinho lá. E o que é pior, está apagando nos piores momentos. Com esse empate, a classificação para a próxima fase da Libertadores ficou muito difícil. Matematicamente, ainda é possível, se o Flamengo ganhar os 2 jogos que tem aqui no Maracanã, contra a LDU e contra o Táchira. Mas jogando esse futebolzinho mequetrefe, esse futebolzinho cheio de erros, esse futebolzinho sem nenhuma inspiração, alguém em sã consciência pode apostar que o Flamengo vai se classificar ainda na Libertadores? Olha, eu não faço mais essa aposta. E digo mais, fiquei bastante preocupado com o declínio rápido e vertiginoso do trabalho do Filipe Luís. É claro, é impossível não lembrar. Mister Jorge Jesus está livre na praça. Pois é, galera, a situação complicou. O jogo começou pegado, com o time argentino pressionando forte a saída de bola rubro-negra. Mas o Flamengo mostrou sua estrela logo cedo. Aos 9 minutos, Gerson fez um passe espetacular para Arrascaeta, que invadiu a área e finalizou com categoria na saída do goleiro Aguerre. Mengão na frente e a torcida já sonhava alto. E olha, antes de continuar, já mete o dedo no like, se inscreve no canal Sport Like e ativa o sininho. Porque aqui a emoção não para, e você não vai querer perder nenhum lance do Mengão na Libertadores. Voltando ao jogo. Arrascaeta ainda teve uma chance de ouro aos 23, mas acabou desperdiçando cara a cara com o goleiro. O Central respondeu aos 33 quando Pulgar errou na saída e Galvão soltou uma bomba, mas Rossi salvou o Mengão com uma defesaça. Teve até um pênalti revisado pelo VAR, mas foi anulado por impedimento. No segundo tempo, parecia que o Flamengo ia controlar, mas aos 15 minutos, Ângulo cruzou e Verón subiu no terceiro andar para empatar de cabeça. 1-1 e tensão total. Aos 25, o Central quase virou em um lance polêmico de mão na área. Mas o VAR anulou o pênalti porque o braço de Léo Pereira estava colado ao corpo. Ufa! O jogo esfriou depois disso e o placar não mudou mais. Resultado? O Flamengo agora soma 5 pontos no grupo C, atrás de LDU e Central Córdoba, ambos juntos. Ou seja, o Mengão não depende mais só de si, vai precisar vencer os 2 jogos finais e torcer contra os adversários. E fica ligado aqui no Sport Like, porque logo depois vamos trazer os comentários quentes, as análises detalhadas e as especificações desse empate sofrido do Flamengo na Libertadores. Não sai daí, porque a resenha tá só começando. Se quiser, posso é possível fazer uma partida tão ruim como a de hoje. Bom, Palmeiras classificadíssimo, né? Isso. E agora candidatíssimo à melhor campanha geral da Libertadores, com 2 jogos por fazer em casa. Bom, quanto ao Flamengo,
o resultado em si mantém o Flamengo vivo, o Flamengo vai fazer 2 jogos em casa. Agora, primeiro são as consequências disso. O Flamengo entra pressionadíssimo nos jogos dele no Rio. Há 2 opções a partir de agora. Essa pressão por vencer os 2 jogos a qualquer custo, como única alternativa para classificar, dá efeitos do Campeonato Brasileiro também, porque o Flamengo vai precisar concentrar de mais forças nesses jogos que faltam da Libertadores. Num Brasileiro em que deixar pontos no caminho pode ser fatal, porque é a ambição do Flamengo, que inclusive quer priorizar o Campeonato Brasileiro. E além de, agora no cenário tem 2 possibilidades. Se o Flamengo ganhar os 2 jogos, ou ele vai estar classificado, ou a gente pode ter um tríplice empate no grupo. E aí a decisão virá por saldo de gols. Então a situação é complicada. Mais do que tudo, o Flamengo precisa entender como é possível fazer uma partida tão ruim como a de hoje. Cara, resultado péssimo. E eu já no intervalo eu já estava percebendo, eu já falei com vocês que estava acontecendo. É inacreditável, cara. É inacreditável. Time mal, time inteiro mal, errando tudo. Eu falei no primeiro tempo, o time errando tudo. Jogadores errando todos os passes. É inacreditável. Cara, a chance de matar o jogo perdeu. Mas eu vou dizer para vocês, todo mundo errando. Danilo errando. O Ayrton hoje mal na marcação, como estava acontecendo há tempos atrás. O Léo tá com aquela nuvenzinha cinzenta em cima, sabe aquela nuvenzinha de chuva? Sabe aquela... É inacreditável. Eu achei que o pênalti ia ser marcado. E aí tava perdido. O Flamengo tava eliminado, que os caras iam fazer jogo de compadre, o Flamengo tava eliminado. O empate é péssimo, mas ainda mantém o Flamengo. O Flamengo tem que ganhar no Rio de Janeiro os 2 jogos e fazer saldo. Cara, é inacreditável. Eu sinto que esses jogadores estão precisando ali ser cobrados, estão precisando de psicólogo. O Bruno Henrique, cara, esse problema aí hoje, antes do jogo, teve o inquérito lá sendo aberto lá pelo STJD. Cara, é uma fase difícil. A gente tem que ser forte, acreditar que as coisas vão melhorar. Agora, o Felipe precisa entender que tem jogadores que não estão bem e que você tem que tirar. Não está bem? Tira. Não está bem? Não coloca. Tava na cara que hoje a zaga deveria ser com Léo Ortiz e Danilo. Não que não confie no Léo, eu acho o Léo Pereira fantástico, só que, cara, ele tá com uma nuvenzinha em cima ali, cara, você tem que perceber, tem que ter esse feeling, tem que cobrar mais os caras ali na beira do campo. Eu sinto que aquele Felipe, do começo, agitado, deu uma acalmada. Pô, a gente quer esse Felipe de volta, aquele Felipe agitado ali, que a gente adora. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que uma coisa que eu fiquei impressionado é que todo mundo errando. Pedro errando passe, o Danilo errando passe, todo mundo errando hoje. Parece que tinha alguma coisa no gramado, não sei, não dá para entender. Se eu tivesse lá, minha pergunta na coletiva é: por que tanto erro? Por que tanto erro? E, cara, por que esperar tomar o gol pra gente mexer? Por que esperar tomar o gol pra gente mexer? Bem, a situação fica complicada. Óbvio, seguir apoiando, mas a situação muito complicada. O Flamengo dificilmente classifica em primeiro lugar. Não vai ter uma campanha boa para ter vantagem de disputar em casa, decidir em casa as outras fases. Tem que ganhar os 2 jogos. E eu acho que um grande problema foi a questão de priorizar, tá? Passa um recado muito ruim para os jogadores. Eu vou puxar aqui para a gente falar um pouco sobre a questão do jogo, Pedro, porque eu estava pensando aqui no aspecto estratégico mesmo do confronto de hoje, que eu acho que o Felipe Luiz cometeu um erro do ponto de vista da escalação e daquilo que ele pretende para esse time, né? A gente escuta muito o Felipe Luiz falar nas entrevistas que ele quer um Flamengo que pressione alto o tempo inteiro, que seja um time com alto ritmo, muita intensidade sem a bola. E aí pensando... Com Gerson ou com a Arrascaeta, aí não vai. Exatamente. Com o resto, a Arrascaeta não vai. Era exatamente isso que eu ia citar, né, Viga? Com o Gerson, com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique, um jogador de 34 anos, e com o Pedro voltando de um período muito grande de inatividade, não sei se a estratégia com essas peças foi a mais correta, né? Porque o Flamengo até começa tentando fazer isso, faz o gol, cria uma chance e depois o time vai cansando muito, né? E aí ele vai errando muito passe, vai se espaçando em campo, vai dando muito espaço. Então acho que também tem um pouco desse aspecto da estratégia de um técnico que está começando e naturalmente vai cometer erros, mas acho que a escalação não casa muito com aquilo que o Felipe Luiz pretende ou pretendia para esse jogo de hoje, viu, Viga? Até porque
a gente vem questionando muito, eu questiono bastante o Michael, enfim, acho um jogador para composição de elenco, porque ele e o Plata, às vezes, me fazem lembrar jogadores assim de pelada. E não estou querendo desmerecer a categoria, o gabarito do atleta, porque acho que todo cara que chega ao futebol profissional já é um vencedor, já é um vitorioso na carreira. Mas quando eu olho assim, algumas jogadas, algumas alternativas, opções ou decisões tomadas pelos dois, me faz lembrar aqueles caras que jogam de forma mais descontraída, no rachão em São Paulo, na pelada aqui no Rio de Janeiro, mas todo o mérito para um que é jogador da seleção equatoriana e o outro que está milionário, que ganha no Flamengo R$ 1.300.000. Mas acho que a opção que ele tinha nas últimas partidas pelo Michael era justamente por isso, pensando na chamada marcação alta. Mas fica difícil essa composição do Flamengo de marcação alta, você tendo o Gerson como homem de beirada. Eu queria ver o Gerson um pouco mais jogando como meia, talvez ali como um segundo homem do meio de campo, ou você recua o De La Cruz, você sabe que eu não sou apaixonado pelo Pulgar, ou você tira o De La Cruz e coloca o Pulgar como cabeça, como primeiro homem, e o Gerson como segundo homem, para você colocar um pouco mais de força, um pouco mais de pegada, um pouco mais de intensidade lá na frente. Você podia lançar o Luiz Araújo pela direita, o Michael pela esquerda, ou o Plata pela direita, o próprio Bruno Henrique, ou o Cebolinha, que seria uma outra opção pelo lado esquerdo, se não tivesse mais uma vez contundido, e o Pedro vai ter que aprender a lidar com essa condição física dele. Mas acho que existe uma incompatibilidade entre aquilo que pensa o técnico Felipe Luiz e aquilo que os jogadores que ele tem colocado em campo podem entregar, podem dar de retorno. Se ele quer um time padrão Jorge Jesus, que parecia que essa era a ideia, a filosofia, a ideologia, não será com esse time, com essa formação, com esses jogadores, que ele vai conseguir aquele padrão de um time mordendo, jogando numa faixa de 30, 40 metros, afunilando, intensificando, espremendo e sufocando o adversário, viu, Raí? E aí, torcedor rubro-negro, me conta, você ainda acredita na classificação do Flamengo na Libertadores? Será que o Mengão vai conseguir dar a volta por cima e buscar essa vaga tão sonhada? Eu quero muito saber a sua opinião, então não esquece de deixar um comentário aqui no canal. Conta pra gente o que você acha. Quem foram os destaques do time? E o que precisa mudar pra gente avançar? Se curtiu o vídeo, já deixa o seu like, compartilha com os amigos flamenguistas e, claro, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Saudações rubro-negras e até lá!